eu errei, logo cabe a mim achar a solução para resolver. E aí fica mais fácil. Por quê? Porque eu consigo me mudar. Eu consigo aprender o que eu não sei, eu consigo estudar, eu consigo correr atrás. O outro eu não mudo, eu me mudo. Não faz sentido você empreender só por conta de dinheiro. Dinheiro, para mim, ele vai ser uma consequência. O primeiro ponto é você ter claro que é o que você ama, é o que você gosta, é o que você estuda, é o que você tem prazer de ter problema e resolver. Você, no fundo, você tem aquele dia difícil, mas no final do dia você fala, venci, porque você gosta, você ama aquilo. Se você fizer com amor, com paixão, mas de verdade mesmo, com aquele sentimento genuíno, você vai ganhar dinheiro. Olá, bem-vindos ao Pivotando. Toda semana aqui com você já temos um compromisso marcado, temos aqui um encontro fechado, toda semana trazendo alguém que vai te inspirar, trazer lições, aprendizados, desafios, porque a vida não é só alegria não, tem os desafios, tem as pivotadas, e esse programa é justamente para falar das pivotadas da vida dos nossos convidados. Hoje eu trago um cara especializado em segurança. Cybersecurity, segurança eletrônica, todo tipo de segurança. Fica ligado que você vai gostar de entender. Você pode dizer, isso o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Você vai ver as pivotadas que esse mercado deu e para onde ele está indo. Muito importante você prestar bem atenção no papo de hoje. Mas antes eu queria te lembrar que aqui na tela tem um QR Code e você pode participar do programa, interagir no quiz do pivotando.com.tv. É exatamente isso, você participa, ganha prêmios, responde perguntas, interage com a gente. E é sobre isso, né? Você participar e a gente se conhecer. Quem sabe um dia você está sentado aqui também, mas para isso você precisa se cadastrar, participar, né? Ganhar de repente uma canequinha dessa, um livro, um e-book e muitos outros prêmios que lá tem. Mas como eu disse, hoje o papo é sobre segurança, sistemas de segurança. O que será isso, hein? Bom, para isso eu trago aqui um cara que é CEO de uma empresa exatamente que trata desse assunto, a BHC. Ele é CVO, Visionary Officer da Bicon, outra empresa, e o cara tem uma lista enorme de atividades, tem até livro, mas ele é formado em engenharia e tem MBA em gestão estratégica e negócios da nova economia e da economia de negócios, acho que é isso, né? Senhoras e senhores, meu amigo Adalberto Ben-Aja. Fala, João. Sempre bom estar contigo, um prazer. Obrigado pelo convite. E vamos compartilhar um pouquinho do que a gente já vivenciou para a gente conseguir, de alguma forma, tocar as pessoas, inspirá-las, para a gente conseguir fazer todo mundo crescer, evoluir. Falei errado? Todo mundo precisa saber e entender o que é sistema de segurança? Você falou super certo. E você sabe que essa é uma das dores que eu identifiquei e adotei como propósito mesmo de vida, de profissão. Vencer isso nas pessoas. Comunicar. Para que as pessoas entendam que isso é importante para elas, né? Exatamente, porque segurança tem um ponto seguinte. Primeiro que, às vezes, quando você vai a algum evento, alguma reunião, você fala que você trabalha com segurança, a pessoa de cara já te pergunta se você instala antivírus. Aí você já fica um pouco... Antivírus no digital, mas se não fosse, cadê o segurança armada? Exatamente. Segurança escolta? Já remete a isso, né? Porque, assim, segurança é um tema, João, que as pessoas falam de uma forma um pouco velada. Porque você só pensa em segurança quando você vive insegurança. E como ninguém gosta de falar de insegurança, obviamente, não é algo agradável, o item segurança acaba ficando de uma forma velada. E aí eu sempre brinco que segurança não é um segmento sexy, atraente. Ninguém acorda de manhã ou começa a carreira e fala, eu quero trabalhar com segurança. E aí isso que eu comecei a entender, e como segurança para mim me deu tudo que eu tenho, tô nesse segmento há 23 anos, entrei nele com 21 anos de idade, tinha atuado no mercado de TI 3, 4 anos. Com 17 anos abri meu primeiro negócio, que era uma empresa de TI, fazia instalações de cabeamento e tudo mais. E depois de alguns anos, 3, 4 anos, eu quebrei. São as pivotadas da vida que a gente vai contar aqui, porque quem vê a foto não viu o filme. Então a gente precisa contar como foi essa trajetória que você teve. Mas de fato, a palavra precisa ser desmistificada. O cara só pensa em segurança quando ele perde a segurança, né? Insegurança, como você falou. Mas tem vários tipos de segurança de cybersecurity, de segurança, vários tipos, e como isso interfere no dia a dia na vida deles. Mas como você já começou a contar um pouco da tua
tua história. Boa. Eu quero saber essa história para as pessoas se conectarem com você. Mas antes eu preciso entender e saber o que é pivotar para você. Legal, muito bom. Pivotar para mim é você primeiro ter a humildade de entender que quando coisas não boas acontecem na sua vida, faz muito bem você assumir a culpa. Às vezes as pessoas querem se proteger de uma frustração mental e quando algo acontece de ruim, né, não bom na sua vida, na sua profissão, ele inicialmente tende a culpar o outro, ou o governo, ou a economia, ou o presidente, e transfere isso. Então, pivotar para mim é você primeiro ter a humildade de entender que quando algo não tão legal aconteceu contigo, a culpa ser tua é muito bom, porque a gente não consegue mudar o outro, a gente só consegue mudar a gente. Legal, a partir do momento que você faz isso, não de forma pejorativa, de ficar chorando, ó Deus, ó céus, não deu certo, mas sim no sentido de eu errei, logo cabe a mim achar a solução para resolver. E aí fica mais fácil. Por quê? Porque eu consigo me mudar. Eu consigo aprender o que eu não sei, eu consigo estudar, eu consigo correr atrás. O outro eu não mudo, eu me mudo. Então, a partir do momento que você entendeu isso, aí você começa o processo de pivotar, que é você deixar de fazer da forma que você fazia antes, pensar da forma que você pensava, agir da forma que você não tinha conhecimento antes, para agir de uma nova forma, usando o erro como forma de aprendizado. E aí isso pode acontecer em vários setores da vida. Isso pode acontecer num relacionamento, isso pode acontecer numa amizade, isso pode acontecer. Agora, dentro de negócios, o pivotar vai muito disso. Você foi, testou, agiu, não teve um bom resultado, não teve o que você buscava, enxerga, onde está em você a forma de corrigir, estuda, aprende, corrige, aplica de novo, e aí é onde você tem a grande chance de acertar. E aí, o pivotar é você, depois que aprendeu, não necessariamente querer fazer a mesma coisa. Agora eu aprendi, eu vou fazer a mesma coisa, só que diferente. Não, às vezes o conhecimento que você teve com o erro, ele vai encaixar perfeitamente em outro segmento. Que tem um pouco, eu estava falando que é a questão disso. De repente eu estava no mercado de TI, e a minha pivotada foi olhar para o mercado de segurança eletrônica, onde eu trouxe a bagagem de TI, mas dentro do mercado de segurança combinou muito mais com as coisas que eu tinha para oferecer na época. Então, assim, foi uma forma de pivotar. Então, acho que o pivotar, ele é você mudar o rumo, você mudar o caminho, você fazer, porém, baseado no aprendizado de algo que não deu certo. Não simplesmente vou mudar a rota porque essa daqui não está dando certo. Porque aí você começa a ser quase que uma aposta. E aí não necessariamente é o melhor caminho. Agora, quando parte de um aprendizado, o pivotar é onde tende a ser o início da trajetória de sucesso. Por isso que eu acho que essa palavra faz todo sentido com esse programa e cada vez mais empreendedores usam usam ela para justificar suas histórias, né? Que foi através de uma pivotada que ele conseguiu achar um caminho de sucesso. Um caminho de sucesso que faz parte da tua história. Mas o que você disse, e eu quero reforçar aqui, fazendo a tua história, o que você acabou de dizer, esse conceito todo, em algumas palavras. Uma delas é autorresponsabilidade. Sim. Né? Se você não culpar o mundo, você assumir a responsabilidade e ser o protagonista dessa decisão e dessa mudança, se é que tem que fazer. Né? E não é só fazer melhorar o que já fez, mas e sim olhar o entorno do que você faz para poder também buscar um outro caminho, que é mais ou menos o que você falou. A outra coisa que você falou que me agrada muito é a história de que se não tem jeito, resolvido está. Verdade. Ou seja, você não pode sofrer pelo que você não controla. Esse é um pouco do estoicismo, né? Verdade. Então, eu gosto muito dessa filosofia e acredito também nisso. Então, que bacana, um conceito de pivotar bem completo, né, nos termos de que a gente vive hoje no mundo dessa nova economia, que é bem por aí. Cidadão, você, aos 17 anos, criou empresa de engenharia, muito jovem. Como foi isso? Você estudou engenharia, com 17 anos montar uma empresa de engenharia, como é que foi isso? João, eu sempre, assim, a minha educação dentro de casa, eu venho de família humilde, sempre estudei em escola pública. Família humilde não, que obviamente faltava nada, mas aquele negócio todo contadinho ali. E por alguma coisa que me movia, eu gostava muito de construir algo onde não tinha. E eu gostava muito dessa questão de transformação.
E eu sempre provoquei meu pai de que eu não entendia muito uma coisa que ele pregava para mim. Ele fazia o quê? Meu pai trabalhou a vida toda na Telesp, trabalhou na área de telecomunicações, eu admirava muito o que ele fez, tanto que muito do que eu entrei no mundo de eletrotecnologia vem, né, de coisas que eu escutava dele. Mas uma coisa que ele pregava era, filho, você precisa estudar, se dedicar muito para entrar numa grande empresa, para construir uma carreira, para depois você poder se aposentar e ser feliz. Ele queria que você fosse carreira. Exatamente, total. Na minha família, ninguém tinha empreendido. Eu nunca tive um tio, um avô, ninguém que tinha aberto nenhum comércio. Você tinha qual idade? Na casa de uns 15 anos. Então, 17, logo depois você abriu uma empresa. Exatamente, porque aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em 1, 2 empresas tempo pequeno, e porque eu queria trabalhar. Mas fazendo o quê? Vamos lá. Com 15 anos, um dia eu estava voltando da escola, e aí é um baita aprendizado que eu tive para a vida e trago até hoje. Estava voltando da escola, estava voltando a pé, passei na frente de um imóvel, ficava na rua de casa, dava para ver que estava reformando e provavelmente seria um comércio, pelo jeito que estava reformando. Eu queria trabalhar porque eu queria pintar minha bicicleta, João. Minha bicicleta era branca, eu queria pintar na época de laranja fluorescente, que era moda. Bom, esse tipo de itens adicionais eu não teria, naturalmente, do meu pai. Então eu precisava correr atrás. E aí eu toquei a campainha, saiu um senhor, o seu Armando, e eu perguntei para ele o que ia ser lá. Ele falou que ia ser uma fábrica de chumbinho, arma de chumbinho. E aí eu falei, legal, senhor Armando, como que eu faço para trabalhar com você? Só que ele viu que eu estava com o uniforme da escola, 15 anos, ele não ia me empregar. Qual foi? Era de manhã, era mais ou menos meio-dia, então ele viu que eu estava voltando da escola, eu estudava de manhã, e aí ele tentou me descartar da seguinte forma, olha, não tem como porque eu preciso de alguém que trabalhe o dia todo. Ali, João, eu não entendi que ele me falou isso. Eu entendi que o seu Armando tinha um problema, que ele precisava contratar alguém o dia todo, e eu só podia trabalhar à tarde. Eu fui para casa, uma casa antes da minha, morava o Fabiano, meu vizinho, super amigo, e ele estudava à tarde. Eu toquei a campainha, ele saiu. Quando ele saiu assim, eu falei assim, Fabiano, ele morava a rua descendo assim, ele saiu lá embaixo, eu gritei e falei, Fabiano, arrumei um emprego pra você. Ele, Eu falei, só que você precisa trabalhar de manhã. Ele falou, tá bom, eu aceito. Eu não entrei em casa... Ele tinha a tua idade? Tinha 1 ano mais velho. Eu não entrei em casa, voltei ali... Com o Fabiano? Não, sozinho ainda. O Fabiano só topou. Eu voltei, toquei a campainha, o seu Armando saiu, eu falei, seu Armando, eu resolvi o seu problema. E aí eu falei, olha, meu amigo Fabiano vai trabalhar de manhã, eu vou trabalhar à tarde, a gente com isso vai te entregar a mão de obra que você precisa o dia todo. Mas para fazer o quê? Ele sabia? Você sabia o que fazer? Era fabricar arma de chumbinho. Como ia fazer? Eu não faço a menor ideia. Não sabia o que era. Não fazia a menor ideia. E aí o senhor Armando ficou tão desconcertado que ele contratou a gente. Eu trabalhei ali por uns 4 meses. Com teu pai, não. Não quis. Eu acho que ele... Eu falei, morava na rua ali, etc e tal. Mas ele ficou tão desconcertado que ele contratou. Eu trabalhei ali uns 4 meses. Foi só para arrumar o dinheiro para pintar a bicicleta. Fabiano também. Mas ali eu aprendi uma grande lição, João. Hora não monetiza. Não gera valor. O que gera valor de fato é resolver o problema dos outros. Exato. A hora, ela paga a hora. Exatamente. Ponto final. Então ali eu entendi que quer dizer então que ele não me contratou só por conta da hora. Ele me contratou porque eu resolvi o problema dele. Assim foi que eu interpretei. Aí na sequência eu tinha feito curso de manutenção de computadores, esse tipo de coisa. O que você fez no seu Armando? Você carregava caixa, pintava? Não. Tinha um balde eu não lembro qual era o produto, mas era um produto que ficava em alta temperatura. Você retirava, colocava numa outra máquina que dividia, você enchia as forminhas, aí saía as armas, aí a gente tinha que separar, tirar as defeituosas, colocar dentro da embalagem, etiquetar e despachar. Entendi, achei que era para montagem da loja, mas não era. Não, era para trabalhar na operação mesmo. E aí depois disso, João, aí eu comecei a entrar no mundo de informática, eu comecei a arrumar computadores para a família. E aí já ficou uma grande lição. E você fez curso online para isso? Fiz curso em informática, não presencial mesmo, de manutenção, computadores. Tipo microlinha da vida. Na época foi alguma coisa, SOS Computadores, João. Uma empresa assim. Mas exatamente assim. E aí eu comecei a prestar serviço de manutenção para amigos, familiares. Aí ele já ficou uma lição. Porque familiar não pagava. Aí eu vi que não estava dando muito certo isso daí. Não dá certo consertar o computador da família, é melhor dos outros. Aí foi onde eu comecei a tentar buscar alguns clientes. E aí, João, eu consegui conquistar um cliente que era um escritório que tinha 15 computadores. Eu prestava manutenção nesses 15 computadores. Quando tinha problema, eles me chamavam. Eu estudava de manhã e de vez em quando eu ia lá. Perto da tua casa? Eram umas 10 estações de metrô. Não era tão perto, mas era de fácil locomoção. E aí... é o destino que começa a acontecer coisa e você precisa estar preparado para aquilo e você enxergar onde está doendo no outro. Poucos meses depois,
esta empresa era uma empresa de consultoria de telecomunicações. Na Telefônica tinha comprado a Telesp, tinha acontecido o processo de privatização. E logo na sequência, a Telefônica terceirizou diversos departamentos dela. Então ela fez concorrências para escolher empresas que abraçassem algumas verticais. E aí essa empresa de consultoria ganhou uma parte bem considerável, e aí em pouco tempo ela precisou absorver 700 funcionários da Telefônica. E aí quando eu escutei isso, aí com 17 anos, eu entendi que eu tinha o que eles não tinham. Eu tinha tempo. E aí eu pensei, cara, eles vão precisar colocar 700 funcionários. Esses 700 funcionários vão precisar de 700 computadores, vão precisar de 700 pontos de rede, 700 ramais. Tudo que eu tenho, eles não têm, que é tempo. Porque eu estudo de manhã, depois eu tô de bobeira, não faço mais nada. Enfim, aí entra um pouco dessa audácia de quando você também é menos experiente, você acaba acreditando mais até. Enfim, mas aí o que eu fiz, João? Depois daquilo eu comecei, saía da escola e ia lá para esse escritório, lá no Pacaembu, na Barra Funda, e ficava a tarde toda lá. Poucos dias depois eles precisaram comprar 3 computadores, só que precisavam no dia seguinte. Era tipo 2 da tarde, o comprador passou, nossa, preciso comprar 3 computadores, precisa chegar amanhã aqui. Eu falei, eu consigo. Eu nunca tinha vendido o computador. E aí ele falou o preço, eu peguei o metrô, fui pra Santa Efigênia, comprei as peças, corri pra casa, montei, falei com meu irmão, no dia seguinte eu levei os computadores. Bem resumidamente, em 3 anos, João. Você é um resolvedor. Eu resolvi e em 3 anos eu vendi quase 900 computadores para eles, fiz mais de 2.000 pontos de rede, tive que abrir empresa, meus pais tiveram que me emancipar para abrir empresa. Essa era a empresa de engenharia que você falou? Essa, né, era uma empresa de TI, eu dava o nome de ABH, que era da Alberto Benhaja, aí depois de 4, 5 anos, por má gestão, por não conhecer negócio, eu cheguei a ter 8 colaboradores, o mais novo tinha 30 anos, eu tinha 17. Começou a ganhar um dinheiro, tudo que eu fazia era o que não deveria fazer com dinheiro. Gastava. E aí eu quebrei. Mas isso estudando já para engenharia? Eu estava estudando engenharia. Eu comecei a estudar engenharia com 17, perdi um ano por conta da empresa, então fiquei 7 anos estudando, me formei com 24. Eu quase que quebrei e me formei em engenheiro simultâneo. E aí eu brinco que eu fiz 2 faculdades, que uma foi a de engenharia. A da vida real. E a outra foi a jornada de crescer, porque assim, 17 anos um desempregado. Então, olha, 18, 19, 20, 21, 5 anos essa empresa. A empresa durou quase 5, Com 22 mais ou menos eu quebrei ela, com 23 para 24 eu me formei. Então assim, com 17 desempregado, com 19 era o garoto prodígio da família e com 23 voltava a ser um desempregado. E aí foi mas com uma bagagem. E ali acontece um momento de pivotagem, porque eu enxergo que eu ter quebrado, o grande culpado fui eu. Eu não sabia fazer gestão de negócios, de processos, né? Eu não sabia cuidar de pessoas e não sabia cuidar de dinheiro. E aí esse fica um ponto que eu sempre tento falar para as pessoas. Aí quando você identifica esse ponto que você não é muito legal, o que você tem que fazer? Estudar isso. Então tudo que eu tentei fazer pós-faculdade foi estudar como cuidar de pessoas, como fazer processos e como cuidar de dinheiro. Exatamente porque você quebrou. Você quebrou por isso. Exatamente. Não é que o negócio não ia mal, não é que vendia pouco, é porque a conta não fechava. Não fechava. Você confundia o faturamento com lucro. Total. E por aí vai, né? Eu achava que vender bastante e instalar o que eu vendia era o suficiente. Mas vendia o preço errado. Errado, não tinha processo, tinha retrabalho, tinha problema com o colaborador. E como foi lidar com essa frustração? Porque você tinha recém-formado, quebrado, devendo. Como é que é essa frustração? Como é que foi para falar isso em casa? Não, isso foi bem ruim. Eu lembro bem que quando eu quebrei, aí eu tinha 2 carros, tinha comprado terreno, tinha feito umas coisinhas, enfim, foi a idade. Eu comecei a vender tudo. Eu lembro quando eu vendi o último bem que tinha, que era um Uno. Eu tinha comprado a 0 km pouco tempo antes para poder financiar, tipo, para meio eu refinanciar, para tentar dar um respiro final na empresa. Não deu. Eu lembro quando eu entreguei esse carro, meu pai foi me buscar na loja que eu entreguei o carro. E esse dia eu voltei, João, no banco de passageiro e eu não consegui olhar pro meu pai. Vergonhado. Eu olhava pra rua, chorava um pouco, né? Se escondia um pouco. E isso me marcou muito, porque assim, de alguma forma, lógico, era um pouco até de assim, tá vendo? Meu pai falou que empreender não era o caminho, entendeu? Era trabalhando na empresa. Exatamente, eu devia estar numa empresa, tentando trilhar, né? Ir passo a passo, esse tipo de coisa. Então, isso foi muito difícil, mas eu tentei absorver esse golpe de forma rápida. Então, poucos dias depois, eu acho que eu consegui ali, foi um grande momento de aprendizado de vida, de ter conseguido entender que bastava eu correr atrás de estudar os pontos que eu não fui bem,
que eu poderia ter uma nova chance. Qual é a lição para quem está vivendo isso agora? Legal. Acho que o primeiro ponto é você ter a humildade de saber que você precisa aprender, você precisa estudar. Se sua empresa, por menor que seja, está começando um negócio, e tem um ponto, né, João? Quando você começa um negócio do zero, às vezes pode parecer engraçado, mas às vezes no início é mais fácil dar certo. Porque você sai zero faturamento para começar a ter faturamento. E aí você tem um crescimento mais acelerado. Né? Porque de zero você começa a faturar 10 mil, depois de 10 mil, 20, você começa a achar que aquilo vai durar para sempre. E aí você começa a acreditar que basta vender e entregar o que você vende que é o suficiente. E uma empresa não é feita disso. Uma empresa realmente precisa olhar para processos, pessoas e cuidar do dinheiro. Então, o primeiro ponto é, você tem um negócio, se você sente que você não está cuidando do dinheiro da melhor forma que poderia, por incrível que pareça, João, ainda tem muitas empresas que, não só empresas que estão começando, empresas que às vezes já têm um tempo que o proprietário mistura a conta física com a conta... Ainda tem isso. Então, assim, e começa a achar que isso é normal e vai empurrando e vai confundindo as coisas. E como é que resolve isso? Você tem um salário da sua própria empresa e você vive com aquele salário. É assim que resolve isso. Simples assim. Você precisa definir o quanto é o mínimo ali que você precisa, o mínimo mesmo para viver, porque o empreendedor tem que ser um tomador de risco. Então, você o dinheiro no caixa da tua empresa não é seu, é da empresa. É da empresa. E é para crescer a empresa e não para pagar. E é incrível como essa visão muda o jogo, mesmo ela sendo simples. O dinheiro da empresa não é seu. É simples, mas o como entender e praticar isso muda muito o que você vai realizar. E você começa a ter mais respeito pelo dinheiro também. Total. Né? E aí nada impede que se você não usar o dinheiro ou não investir, lá no final do ano você faça uma retirada. Pode ser, exatamente. A cada 6 meses, enfim. E você fica mais regrado, fica mais disciplinado. Você disciplinado, porque assim, muitas vezes eu vejo um cara, como você falou aí, faturou muito, fez uma venda, saca o dinheiro, aí daqui a pouco a empresa cai e ele vai ter que botar o dinheiro de novo. Ou então quebra. Ou então vai para cheque especial, para um monte de coisa. E aí não volta mais. Aí entra no parafuso e não consegue recuperar. Acho que a sua vida foi assim. Foi assim. A sua quebrada foi assim. Foi muito assim. Tanto é que depois disso eu desenvolvi um lema para mim. Eu fiz o seguinte, João, eu pontuei algumas coisas, porque eu sabia que uma hora eu ia voltar a ter um negócio. Não, bom, mas isso a gente vai saber já já. Como você sabia que aquilo era provisório, você colocou isso no seu coração, na sua cabeça, você não ficou sofrendo muito tempo, você chorou e tal, respirou, anotou os pontos que deu errado, não se escondeu disso e, pelo que eu tô lendo aqui, você deu uma pivotada e você foi procurar um emprego? Foi isso. Fui procurar emprego, porque eu terminei a faculdade devendo 1 ano de faculdade. Eu consegui, vendendo as coisas que eu tinha, eu consegui na empresa sair no 0 a 0, pagar imposto, pagar tudo. Bem, né? Ainda bem. Com prejuízo, devendo. Fiquei ali umas divididas em cartão, faculdade, mas enfim, o principal, colaborador, esse tipo, imposto, tudo isso zerado. Por isso que eu falo que foi uma faculdade, porque tudo que eu ganhei, eu perdi, não ficou devendo mais. Então foi realmente a experiência, foi o grande legado. E aí eu precisava procurar emprego, porque eu precisava pagar a faculdade, eu precisava viver. E aí ao procurar emprego, eu comecei a mandar currículo como engenheiro, porque eu tinha acabado de me formar, eu entendi que era o que era mais fácil para conseguir. Fiz várias entrevistas, João, e aí acontece um momento também importante na minha vida, que dentro do processo de entrevistas eu passei em 2 empresas. Uma empresa era uma empresa grande, que é a Positivo. Ela estava lançando a questão de software para educação, o dicionário Aurélio, uma coisa assim, e era para trabalhar o mercado de educação vendendo software. Ia trabalhar, tinha que ir para Curitiba. Não era bem como engenheiro. Não era como engenheiro, ia ser como engenheiro de vendas, alguma coisa assim. Coisa na área de vendas. Uma empresa grande, enfim, trabalhar arrumado, tinha mais a ver com aquilo que meu pai pregava. Só que no dia seguinte, se eu não me engano, eu fiz uma entrevista e fui aprovado numa empresa pequena, que tinha mais ou menos uns 15 colaboradores, que era uma empresa de segurança eletrônica, de instalação de segurança eletrônica. Ali eu fui para a vaga de engenheiro, cuidar de instalação, obra, mas na entrevista o proprietário chegou para mim e falou, olha, eu tenho aqui 2 vendedores, um atende mais condomínios, outro atende mais residências de alto padrão, e vendas para empresas, eu que faço, o proprietário falando. E para mim hoje é um problema, que eu já não tenho mais tanto tempo e tudo mais. E ele é engenheiro. E ele fala, então eu acho que o engenheiro iria melhor na área comercial desse segmento, porque conhece tecnicamente, vai ter argumento, é uma venda consultiva, né? Você não topa o desafio? Ia ganhar muito menos, porque o fixo ia ser pequenininho. A segurança de condomínio são as câmeras. As câmeras, controle de acesso, catraco, leitor facial... A proteção perimetral. Era isso que ele vendia e instalava. Vendia e instalava. E aí você passou a ser comercial dessa empresa. Você aceitou esta empresa? Eu aceitei. Aí eu escolhi trabalhar na empresa menor. Por quê? Porque eu senti ali que, assim, eu queria
ser de fato impactante na vida da empresa. Eu acho que foi o jeito que mentalmente me consolou mais de a empresa não ser minha. Era eu estar próximo do dono, eu ser mais impactante. Não era porque você pensou um dia essa empresa pode ser tua? João, sendo muito sincero, naquele momento não. Isso. Naquele momento não. De verdade foi muito instintiva essa escolha, sabe? Não teve parar, pensar, racional. Foi muito instintivo. Mas então você já aceitou ser funcionário já com a mentalidade de fazer mais do que é demandado, porque você já tinha tido a experiência de ser dono. Sim. Né? E como foi para você mudar de empresário para funcionário? Como é que foi lidar com isso? Porque como empresário você tinha liberdade e tal, e como funcionário não. Foi o inverso, né, João? Porque assim, esse é um ponto que as pessoas confundem às vezes, que acham que, eu vou montar um negócio para ter mais tempo e tudo mais. E ali, para mim, foi a prova de que não. Se você montar o seu negócio, é aí que você não vai ter mais tempo, né? No sentido de, nossa, muita flexibilidade, porque você deixa de ter um chefe, mas você ganha um monte de chefe, né? Porque todos os seus clientes são indiretamente seus chefes. Então, eu de verdade não encarei dessa forma. E como era área comercial, o meu ganho dependia muito do comissionamento, então eu fechei o olho e falei, eu preciso aprender o que a empresa vende, que é segurança eletrônica, que eu não tinha domínio, não conhecia, e o que eu preciso é fazer o maior número de vendas, porque eu preciso levantar financeiramente. E ali, João, eu lembro que a empresa, ela tinha mais ou menos, isso foi em 2004, 2005. Essa empresa tinha um faturamento anual por volta de R$1,5 milhão de R$1,5 milhão, R$1,6 milhão. No primeiro ano, eu vendi R$2 milhões. Uau. Então você mudou o ponteiro da empresa. Mudei o ponteiro da empresa. Quando eu saí da empresa, eu fiquei 1 ano e meio lá. Depois aí eu fui para uma outra empresa, também do segmento um pouco maior. Quando eu saí de lá, a empresa estava faturando 3 vezes mais, porque tipo, ela faturou dela, eu quase o mesmo tanto, e a empresa num todo saiu. Eu saí de lá, ela tinha mais de 80 colaboradores. Você trabalhou quanto tempo? Eu fiquei 1 ano e meio nessa empresa, depois mais quase 4 anos numa outra empresa. E por que você mudou para outra empresa? Porque aí eu senti, como era uma empresa com uma estrutura um pouco menor, eu queria ter a oportunidade de participar, porque eu estava num ponto de querer aprender bastante. Então eu entendi que eu precisava ser mais exposto a negociações mais complexas. A gente atendia empresas nessa primeira empresa, mas de repente não negócios maiores. Governo. E aí surgiu a oportunidade numa empresa do segmento ela era uma empresa de segurança eletrônica, mas não tão focada na parte de câmeras, de alarme, que era o que eu consegui ter uma expertise bacana. Então, foi a chance de trabalhar numa estrutura um pouco maior e me relacionar com negociações maiores. E ela fazia o que, essa outra empresa, além de câmeras? Ela tinha a parte de controle de acesso, catraca, o software, parte de detecção de incêndio. Então, ela entrava um pouco mais nisso. E ela tinha mais estrutura. Era uma empresa que tinha uns 8, 9 escritórios no Brasil. A sede era no Rio, eu ficava em São Paulo. Então, para mim, foi muito bom para a bagagem aprendizado corporativo. Fica uma lição, João, que assim, eu tenho certeza que se eu não tivesse saído e tivesse ficado na mesma empresa, eu também alcançaria tanto sucesso quanto. E isso eu falo muito para as pessoas, que às vezes são muito imediatistas. Talvez ali eu fui um pouco imediatista, sim. Eu acho que não foi ter mudado que mudou o rumo. Se eu tivesse ficado, eu acho que eu teria conseguido alcançar as mesmas coisas. Hoje, olhando, para mim foi bom para ter uma bagagem corporativa de uma empresa maior. Mas eu sempre faço a reflexão para os mais jovens para tentarem ser um pouquinho menos ansiosos, que às vezes a manutenção, focar naquele local e construir a sua história poderia dar um resultado mais robusto, sabe? Mais sólido. Você poderia ter aproveitado mais, né? Porque assim, eu vejo muita gente mudando de emprego a cada ano. Do 1 ano e meio, 2, muda de trabalho, como quem muda de roupa. Né? Eu não acho isso saudável. Não é saudável. Escolher onde você quer, a briga que você vai comprar, porque nenhum lugar vai ser fantástico, né? Todo lugar vai ter problema. Então você precisa entender qual é o ambiente que te faz melhor e as brigas que você está disposto a comprar. Então, às vezes é isso, é uma questão de você se adaptar primeiro aonde tem mais a ver com o seu fit cultural, com a forma que você quer trabalhar. Mas depois é fechar o olho e correr atrás de resultado. Sapo, velho, você vai engolir em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você tem que administrar e saber fazer isso, né? E, bom, daí logo depois dessa empresa, você resolveu montar o seu próprio negócio, pivotou de novo para voltar àquela situação que você já tinha vivido. Com medo mesmo, você foi?
Foi isso. Nesse período eu conheci o que hoje é meu sócio na BHC, e a gente, quando ele também do segmento de segurança eletrônica, a gente começou a se falar de ter um negócio. Não, mas espera aí, você encontrou ele aonde? Na primeira empresa que eu trabalhei de segurança eletrônica. Ele era o vendedor que atendia condomínios. Tá. Ali a gente se conheceu e a gente começou a identificar algumas dores do segmento. O que mais motivou montar o negócio, além da vontade de voltar a ter empresa? Olhando o mercado de segurança eletrônica, era muito comum as empresas, por exemplo, vendiam a câmera, mas o cliente precisava deixar o ponto de rede. Vendia a catraca, mas o cliente precisava fixar a catraca no chão. Ele vendia um equipamento, mas o cliente precisava fazer a infraestrutura. E sempre precisava de alguma coisa. Sempre e vocês alguma coisa. entenderam que esse alguma coisa era um serviço essencial. Para o cliente era fundamental. As pessoas não achavam, porque ela falava, não, eu vendi a parte inteligente que é a câmera. Colocar o cabo ali é simples. Só que para o cliente dava um trabalho danado. A gente, como vendedor, sofria. Porque aí eu vendia, o cliente depois ficava me ligando meio frustrado, que, pô, mas eu vou ter que correr atrás de um eletricista, eu vou ter que correr... E aí foi onde a gente falou, então a gente precisa montar uma empresa que seja uma integradora de serviços e que a gente faça tudo. Porque você quando montou a tua empresa lá atrás, quando você estava lá naquela empresa lá que comprou os computadores, ganhou a licitação, você também, você falou aqui em algum momento que instalou o cabo de rede. Sim. Você já tinha uma experiência Já tinha uma experiência nisso, exatamente. Já tinha uma experiência com serviço, então para você fazia sentido total entregar o serviço completo. Perfeito. De alguma forma eu não achava que era tão difícil fazer isso, porque eu já tinha feito, e feito eu mesmo. Então, a gente entendeu, não, a gente precisa ser uma empresa onde o cliente compre da gente, reclame ou elogie. Só isso, esperamos que sempre elogie. Mas assim, que o cliente não tenha que ficar procurando outros fornecedores. E aí a gente começa a desenhar um pouco do business plan, a gente chegou a fazer análise de mercado, e aí esse também é uma lição que eu gosto de falar, que a gente começou a pensar onde a gente montava a empresa. A gente chegou a visitar algumas cidades do interior, porque você fica às vezes com aquele pensamento de, eu vou para o interior, é mais fácil. Eu e o meu sócio, a gente pegou alguns dias, foi para algumas cidades, e a gente saía batendo na porta de alguns comércios, João, e pegava e perguntava pro dono da loja que saía e falava, olha, se existisse uma empresa que fizesse assim, assim, assim aqui, por um valor mais ou menos assim, você contrataria essa empresa? E aí, depois de a gente passar por algumas cidades, a gente viu que não fazia sentido sair de São Paulo. A gente viu que o negócio não seria bom. E aí fica uma lição que eu falo, que às vezes as pessoas fogem de fazer um bom planejamento, fogem de fazer uma pesquisa com receio da frustração. Ele fica com receio de, ao fazer a pesquisa, ver que a ideia que ele está apaixonado não é boa. Ele está apaixonado pela ideia e não pelo problema que ele vai resolver. Exatamente. E aí, nisso, a gente teve maturidade de entender, não, se a pesquisa deu que não vai dar certo, foi bom. Porque é muito melhor você saber que vai dar errado antes de você começar. Claro. E aí, a gente decidiu ir em São Paulo. Só que em São Paulo, a gente chegou a propor para aquela primeira empresa que eu trabalhei e que meu sócio trabalhou mais tempo nela, de a gente ser uma franquia deles. A gente já sabia que não é fácil montar um negócio, a gente sabe que criar uma marca e tudo mais não é simples. Só que aí eles falaram pra gente o seguinte, os dois proprietários falaram, olha, ok, só que só se for no interior. Em São Paulo a gente já está consolidado. A gente pensou, fizemos pesquisa no interior, não vai dar certo no interior, então vamos ser concorrente. E aí a gente começou a empresa do zero. Os primeiros 100 equipamentos, eu e meu sócio subimos na escada, passamos o cabo, furamos parede. Você tinha dinheiro para comprar equipamento? Cara, muito pouco, João. A gente casou cada um R$5.000. Não, mas aí você usava o dinheiro do cliente para comprar. Dinheiro do cliente, total. Tá, e você, a primeira empresa, olha que coincidência aqui, a primeira empresa, ABH. A Isso. segunda empresa, a ABH deve ser a Adalberto Benhaja. E a segunda empresa, BHC, Benhaja C. O C do meu sócio Chiesa. Por que essas siglas? Olha, de verdade, João, é um bom ponto esse. Quando você vai começar a empresa, você fica pensando aí que nome que você vai pôr, esse tipo de coisa. Eu vou ser muito sincero para falar o que a gente discutiu na época. A gente pensou em alguns nomes, não chegou a nenhum nome que agradava. Aí, a gente falou, bom, vai a letra dos nossos nomes. Aí a gente fez algumas combinações e chegou que BHC era o que combinava mais sonoramente. E aí um olhou pro outro e falou, pô, mas será que ficou legal? Será que é um nome que vai dar certo? Aí eu olhei pro meu sócio e falei, DHL é bom? Entendeu? Eu falei, é uma gigante. É gigante. E são 3 letras, de logística, são 3 letras. Então eu falei pra ele, de verdade, IBM, tantas, né? Aí a gente chegou à conclusão seguinte, quer saber, mais importante que o nome, reconhecimento e marketing nós não tínhamos. Dinheiro para contratar uma empresa de brand para desenhar pra gente também não daria. Então a gente pensou assim, é muito mais negócio a gente trabalhar no que a gente sabe fazer, vender os projetos, implantar as coisas e fazer esse nome ser conhecido.
do que a gente ficar se preocupando com o nome antes de começar o negócio. E assim foi, João. Mas você tinha clientes antes de começar o negócio ou você foi buscar clientes? Não, aí que a gente foi buscar Então, clientes. você pegou clientes que você já tinha atendido antes? Olha, não, na realidade você tinha uma rede de relacionamento, mas até porque como a gente começou a fazer de alguma forma diferente das empresas que a gente atuava, então, por exemplo, a empresa que eu estava, que atendia clientes maiores, a gente não tinha nem condições de atender, então não fazia nenhum sentido bater. Da anterior, talvez. Da anterior, talvez. Mas ela não fazia parte que vocês estavam Ela não fazia tudo como nós fazíamos. Adalberto, qual é a dica que você pode deixar dessa experiência de quem está trabalhando, empregado, e quer sair para montar uma empresa, assim? O que você pode falar desse depara? Legal. É um momento importante esse, né, João? Eu falaria o seguinte, hoje em dia é muito mais comum as pessoas falarem de empreendedorismo, intraempreendedorismo, é muito mais comum as pessoas saberem que as pessoas têm esse desejo e que isso é o que empreendedorismo é o que ajuda a gente, de fato, mudar e melhorar a nossa sociedade. Então, hoje em dia, é muito mais fácil você ser o mais transparente possível. Então, seja no negócio onde você está. Hoje eu conheço diversas empresas onde é sabido que lá dentro da empresa, de repente, existe a pessoa com algum braço de algum outro negócio, não concorrente, obviamente, enfim. De repente pode até acoplar, né? Que pode acoplar. Então, o primeiro passo é total transparência. E saber que o que você precisa construir é você que tem que construir. Não é pegando do outro. Então, assim, aí depois disso escrever exatamente o que você quer fazer, qual é a dor que você resolve, como que você resolve, essa dor é de muita gente, e aí você pensar como você faz isso com a mínima estrutura possível. Um plano. E aí, como você executa isso com a menor estrutura possível. E aí não tem nenhum problema você tá lá no seu expediente da empresa e, de repente, coisas que você pode fazer à noite, no final de semana. Você não necessariamente precisa se aventurar e sair do seu emprego amanhã, porque ouviu o Adalberto dizendo que mudou, né? Não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, eu acho que até é um jeito saudável. O que eu acho que a principal grande dica é transparência. E você deixar claro o que você está buscando, o que você está pensando, aonde é a empresa que você está. Porque é o que você falou, às vezes pode acontecer até uma parceria, né? Às vezes até uma spin-off, né? Que a gente fala de começar um projeto dentro e depois... Mas enfim, dá para você trilhar de alguma forma paralelo que não prejudique ninguém e que dê mais segurança para o seu projeto de empreender. Bom, a empresa cresceu, começou a faturar, começou a crescer, começou a integrar serviços e você começou a fazer diferente, o negócio começou a ir bem. Foi bem quantos anos no primeiro ciclo, digamos assim? Olha, o primeiro ano foi um ano mais difícil. Porque não tinha clientes, não tinha gente, não tinha time, né? A gente conseguia e não tinha caixa. Então esse foi o maior desafio. Não tinha nada, só tinha vocês dois. Só tinha nós dois. Aí o que a gente tentou extrair foi onde a gente queria mais mirar. Uma das coisas que me fez pensar muito depois que eu quebrei a primeira vez é que eu não queria mais ter um cliente que representasse um percentual muito grande do negócio, porque esse foi um problema no primeiro negócio que eu tive. Então eu trilhei ali então o que a gente tem que fazer é ter muitos clientes, mais clientes, uma quantidade maior para a gente não ficar refém de um. E a outra coisa era buscar receita recorrente. A gente precisava olhar... Um cliente que te pagasse todo mês. Todo mês. Então o que a gente focou? Bom, vamos atacar clientes que a gente pudesse abraçar os serviços de manutenção com um apelo de executar diferente e com preço também um pouco melhor, já que a nossa estrutura era muito pequena. Não só para vender equipamento, mas para dar manutenção. A gente focou em manutenção. Tá, não vendia o equipamento. Eu vendia, não, também, mas não era o principal. Não era o foco. Se ele tivesse comprado de uma outra empresa, ele podia passar manutenção para a gente, porque com isso a gente começou a construir uma receita recorrente, mesmo que baixa. Foi interessante, porque você viu o entorno, uma oportunidade, e que um negócio não é simples de fazer, tem uma barreira de entrada, e você se colocou à disposição para dar manutenção. Coisa que muitas empresas não faziam. Exatamente, porque às vezes entendiam que era a parte feia do negócio. Achava bonito você colocar o equipamento, a câmera, tudo, e não, sei lá, sujar a mão para fazer a manutenção. E foi através da manutenção que começou a vir o faturamento. Começou a vir o faturamento. Até deu o equilíbrio. Depois de quantos anos você dizia, uau, agora eu estou brequivado, ponto de equilíbrio? Olha, ponto de equilíbrio nosso, ele se deu... em 3 meses, meses. Mas por quê, João? Porque aquela mentalidade de empresa rica, sócio pobre. Então, assim, ninguém ganhava nada, eu e meu sócio não ganhavam R$1, então era só pagar os custos da empresa. Então, nesse sentido, ela breakivou rápido. Até porque a gente não tinha dinheiro. Como eu falei, a gente casou R$5.000 cada um, a gente tinha 10 mil para sobreviver.
E aí, agora, então ela se pagou e começou a crescer. A gente, ela em um ano e meio, ela já teria condições de talvez distribuir um pouquinho de dividendo, mesmo que pouquinho. Mas a gente decidiu por 5 anos não tirar nenhum dinheiro da empresa. E você sobreviveu como? Então, o que a gente definiu foi depois um saláriozinho e foi aumentando o salário, mas que era bem pouco mesmo. Tá. Isso foi durante 4 anos, 5 anos, né? Desse período de 5 anos, qual foi o maior momento de desespero, tristeza, confusão dentro? Você brigou com seu sócio? Teve alguma coisa complexa nesses 5 anos iniciais? Teve várias situações, mas uma que foi marcante é quando a gente completou 5 anos e meio, a gente começou a dar uma crescida, começou a ter colaboradores, aí a gente começou a criar processos. E aí tem as diferenças de sócios. A gente tinha combinado, eu cuidava mais do administrativo financeiro, ele da área técnica, e no comercial os dois atuavam. E isso andou super bem nos primeiros anos. Quando a gente começou a ter mais faturamento, mais gente, e é por isso que eu falei que às vezes no início é mais fácil parecer que está indo tudo bem, quando entrou mais gente no circuito, a gente começou a ter muito problema, muito atrito entre, às vezes, um erro técnico, o time resolvia com ele certa coisa que sabe que ele é mais flexível, outra coisa comigo. E aí, ali a gente começou a sentir que a empresa estava deixando de ter um processo dela, o jeito dela. Ora decidia do jeito dele, ora do meu jeito. E isso a gente começou a entender, e isso começou a fazer mal para a empresa. A gente começou a perder alguns clientes, começou a reduzir um pouco o faturamento. E aí a gente começou até a ter um pouco mais de atrito as pessoas, né? Eu e ele. Mas a gente sempre foi muito transparente. Até que chegou um momento que a gente sentou e falou, cara, desse jeito não tá andando, não tá sendo legal, além de a gente estar se estressando demais, isso tá afetando o andamento da empresa, dos colaboradores, turnover começou a aumentar. A gente chegou e marcou o seguinte, olha, vamos refletir cada um, daqui um mês a gente vai sentar e a gente precisa, cada um dos dois, trazer uma proposta para resolver. E basicamente, quase que assim, ou eu vou comprar a sua parte, ou você compra a minha parte. Quer dizer, dinheiro a gente pensava depois, né? Mas ou a gente precisa achar um outro caminho que eu não faço a menor noção qual que vai ser. Fomos com essa missão, passou um mês, isso eu lembro que isso estava na época de Copa do Mundo do Brasil, aqui no Brasil. 2018? 14. 14. Aí eu lembro que no final de semana a gente comprou o ingresso de um jogo do Brasil, fui eu e ele ver, a gente falou, ó, sábado a gente vai assistir o jogo, vamos curtir, vamos tomar uma cerveja, domingo de manhã a gente acorda e vai discutir esse problema. E aí, João, foi muito marcante, porque eu tava muito nervoso para essa conversa, porque tava me irritando muito, eu sou um cara um pouquinho mais processual, tava me irritando muitas falhas que tinha no negócio. E aí eu fui com a cabeça que era aquela, ou eu vou comprar a parte dele ou ele vai comprar a minha, não faz mais sentido os dois ficarem. Quando a gente senta para conversar, a conversa não demorou 3 minutos. Quando eu comecei, eu chamei ele, falei, Marcos Paiva, falei, ó, como a gente falou, tá ruim, não tá legal. Na minha visão, continua aquelas 3 opções. Ou vamos se acertar aqui para só eu seguir, ou só você segue, ou a gente tem que achar uma terceira opção. Mas eu não sei qual opção. Falei para ele, nesse mês eu não consegui pensar em alguma opção. Ele tinha a opção na mão. Ele devolveu e falou, eu tenho a terceira opção. Ele falou, só um pode tocar a empresa. Um tem que ser o diretor-geral da empresa. Um tem que liderar esse negócio. E aí fez sentido pra mim. Falei, legal, faz sentido, é muito mais fácil do que... Toca você ou eu? Aí eu falei, beleza, agora a gente só vai pra segunda etapa, a gente precisa votar quem vai fazer. Aí durou 2 segundos, porque ele já falou, eu acho que é você. Aí eu falei, eu acho que sou eu também. E aí foi por unanimidade. Então ali a gente criou a figura então de diretor, de CEO, etc e tal. O primeiro ano... Então isso foi muito marcante, porque foi uma reunião que eu fiquei um mês tenso. No final se resolveu super rápido. Agora, depois, no ano seguinte, foi um ano muito difícil, porque imagina você, de alguma forma, quase que começar a diminuir a autonomia do seu sócio. Não é uma coisa fácil, né? A responsabilidade era toda sua também. A responsabilidade fica minha. Toda sua. E ele teve que se policiar também. Teve que se policiar, teve que ter humildade. Aí entra um ponto que é legal, e aí é um ensinamento que eu gosto também de passar, que às vezes as pessoas... Eu prefiro fazer negócio com sócio, tá, João? Principalmente depois que eu quebrei o primeiro negócio, eu entendo que com sócios é melhor, embora tenha alguns desafios. As pessoas têm o costume de querer estar próximo de iguais. Meio natural até do ser humano. Ah, eu gosto de futebol, ele também gosta, então estou próximo dele, tá? Numa empresa, é diferente quando você vai buscar um sócio. Tome cuidado para não buscar uma pessoa igual a você, que goste das mesmas coisas que você, que fale do mesmo jeito que você.
Procure alguém que compartilhe dos mesmos valores, ética, honestidade. Isso ok, isso precisa ser igual. Agora, as características, as competências, busque pessoas que são complementares. E nesse sentido, ele é completamente diferente de mim. E nesse caso, ele se mostrou extremamente resiliente. Primeiro, humildade. Teve um período que ele chegou a ser subordinado a uma pessoa CLT da empresa. Então, foi um momento difícil para colocar ordem na casa. Ele nunca pensou em vender a parte dele? Não, a gente não teve essa discussão em um ano. Até hoje. Você não venderam a empresa? Não vendemos, nós dois. E hoje, ele está cada vez mais assumindo a empresa, né? Porque aí foi acontecendo outros momentos que a gente pode falar um pouco aqui. E hoje ele está cada vez por méritos dele, não porque ele é sócio. A gente está treinando ele. Espero que nos poucos tempos eu vou deixar de ser o CEO e ele vai ser o CEO. Porque você ainda é CEO e é a vez dele, né? É a hora dele, mas o grande ponto, João, a hora que ele chegar para CEO é porque ele conquistou isso, não é porque ele é sócio. Então, cara, conversas difíceis tem que ter desde o começo. Acordos de acionista, quando é falta, pênalti, escanteio, escrever quem faz o quê. No começo é mais fácil. Depois que a empresa começa a ganhar dinheiro ou a perder dinheiro, tudo começa a confusão. Ainda bem que vocês chegaram nessa conversa e resolveram isso. Você perguntou um ponto se até hoje ninguém falou de vender. Obviamente, em alguns momentos surgem alguns problemas, mas lá naquela época a gente sentou e a gente colocou no papel qual era a condição para se acontecesse um novo momento e um quisesse sair. Então, a gente tem escrito, depois, né, a gente foi aprendendo que acordo de sócios, né, faz um MOU e tudo mais, que são termos jurídicos que o empreendedor, mesmo que seja pequeno, precisa buscar pessoas que os auxiliem nisso. Isso é importante. Mas lá atrás a gente escreveu e tem escrito até hoje. Então, hoje, se eu quiser sair do negócio... Tá lá escrito. Tá escrito. Olha, Adalberto, você ao longo desses últimos 5 anos, 6 anos, desde 2019, você começou também a ajudar outras empresas, dar mentoria, falar sobre isso, participar de grupos de empresários. Isso foi uma coisa que você... Por que você buscou isso? O que te moveu para fazer isso? Legal. Em 2018, depois que a gente teve essa conversa na empresa, um pouco depois a gente trouxe um terceiro sócio, que a gente achava que precisava para apoiar a área técnica, um engenheiro que tinha estudado comigo, e esse sócio ficou uns 2 anos na empresa. Não deu muito certo, mas graças a ter tudo conversado, né? É o que você falou de negociar a saída na entrada, né? Não deu certo, a gente voltou o negócio a ficar só com nós dois. E aí a empresa sofreu uma turbulência nesse processo. A gente contratou uma empresa de consultoria para olhar algumas coisas que a gente não estivesse olhando. A empresa muito dependente de nós dois, mesmo depois de ter crescido um pouco, estava estranho isso. A consultoria fez lá todas as análises e tudo mais, mas no dia que ela foi apresentar o relatório para nós dois, ela falou vários pontos, mas teve uma frase quase no final que para mim foi muito impactante. Ela falou assim, vocês têm um avião de caça fazendo voo comercial. Eu não entendi direito, ele explicou melhor, e ali ele provocou, ele falou, olha, a bagagem que você tem, a forma que você fala do segmento de segurança e etc e tal, você precisa se expor mais, porque o maior captador de lead que vocês vão ter é você fazer isso, do que qualquer outra ação. Então você precisa se expor, você precisa conhecer gente, as pessoas precisam conhecer o que você fala. Eu achei extremamente estranho, primeiro, porque, João, sempre fui extremamente tímido, low profile total, e ali eu me senti desafiado. E aí foi onde eu falei, eu preciso buscar novos conhecimentos. E aí eu comecei a buscar mentores, comecei a buscar pessoas que conseguissem auxiliar nisso e qual forma de você aumentar seu networking. E aí em 2019, 18, 19, aí eu fui para um evento em Portugal, numa missão empresarial. Um evento de tecnologia. Web Summit, porque as pessoas, na época, começou a se falar muito de startup, queria saber que negócio era esse de startup. Porque tinha muito startup fazendo coisas na área de segurança também. Tinha, e até eu comecei a ser abordado por LinkedIn, rede social, por alguns desses empreendedores querendo bater um papo sobre negócio, interessado nessa história de quebrou, levantou e tudo mais. E eu comecei a ver, isso é startup precisa de mentoria, você pode ajudar. Falei, bom, eu preciso primeiro entender o que é startup. Aí falaram de um evento, não, em Portugal tem um evento que é super bacana, fala de startup, fui para lá, que aliás foi lá que eu conheci todo o time da Bossa, na época foi o primeiro contato que eu tive. Bossa Nova é a empresa que na época eu não conhecia o Adalberto, mas eu estava por trás do Fabris, né? Que Perfeito, exatamente. Que foi lá que você conheceu o Foi lá, conheci o Fabris e tudo mais, e depois aí comecei a investir junto em startups com a Bossa e tudo mais. E isso começou a me abrir
uma outra perspectiva. Eu entendi que foi realmente um outro nível, uma outra etapa de negócio. De um ambiente diferente, De um ambiente coisas diferente. diferentes, de oportunidades. Porque antes você estava ali só na instalação, na câmera. Não é que é só, mas era o teu mundo. Não, mas o só no quesito que é um mundo só, né? Mundo, é. E os negócios têm muito mais. Ainda mais com a evolução tecnológica, mundo globalizado. Então, ali me abriu portas para conexões com gente diferenciada, com gente que está olhando coisas que você não está vendo, tecnologias que de uma forma disruptiva. E aí você começa a se sentir provocado a entrar em mais ambientes. Olha a importância da ambiência, né? Do ambiente, de você estar com pessoas que não estão só falando daquilo que você fala, não é só do futebol, não é só do... Exatamente. E também não é só daquele serviço, é de muito mais coisas. E aí você vai, muitas vezes, é provocado até para aprender. Né? Porque, putz, eu não sei isso, eu vou aprender. Você vai, exatamente. Eu não tenho esse repertório, né? Então eu vou ter que abrir. Aí você abriu o repertório e você aprendeu muito mais coisa. Muito mais coisa, porque aí você vai entrar numa conversa e precisa conseguir falar. Aí a pessoa fala um termo, né? E o pessoal começa a falar de indicadores, ECAC, LTV, e coisas que não era comum. Talvez eu até tinha calculado, mas nem sabia que chamava assim. Aí você vai lá, aprende o que é, começa a usar isso, começa a ter contato com essa molecada que vem com uma pegada lá na frente, né? Que era muito o jeito que startups estavam vindo no início. Então isso começou a abrir novas perspectivas para novos negócios, João. Ali eu vi que não é tendo apenas uma empresa, ou seja, eu queria ter uma empresa. Então foi toda essa jornada para ter um negócio. Ali eu cheguei à conclusão e falei, legal, qual é o próximo passo? Ecossistema. Um ecossistema. Você entendeu que você precisava ter mais empresas em torno daquilo que você fazia. E foi daí que nasceu essa Bicon? A Bicon, ela surge depois, agora no ano passado, como foi uma última empresa que o grupo... Empresa, mas qual foi a primeira? Foi em startups que você investiu? Foi startups, os primeiros investimentos foi em startup, inicialmente em startups de outros segmentos, até porque no segmento de segurança nem tinha tantas startups, e aí até depois de um tempo, uma provocação interna junto da Bossa, a gente criou um comitê para olhar e buscar só startups para o mercado de segurança, e aí a gente lá já tem algumas boas startups investidas no segmento de segurança, cibersegurança e tudo mais. Só para uma parte que eu comecei aqui esse papo hoje, falando que a segurança era uma coisa importante que ele não percebia como era importante. Eu queria que você desse esse aspas aqui, esse parênteses, para você falar um pouco sobre esse mercado, ou seja, que mercado a gente está falando e como isso impacta nas empresas e na vida das pessoas que estão assistindo. Excelente. Segurança é um mercado que ele abrange segurança eletrônica, que são soluções tecnológicas para aumento de proteção. Então, quando você tem uma câmera, quando você tem uma catraca, quando você tem um software que aumente a sua proteção do ambiente, proteção da pessoa, seja hoje fisicamente, né? Seja para proteger sua casa, sua empresa, seu condomínio, você, e agora também para proteger virtualmente, né? Seus dados, enfim. Seu site, toda essa sua estrutura. Então, são tecnologias, o uso de tecnologias para esse fim, aumento de proteção. Isso é o mercado de segurança. O mercado de segurança, se a gente olhar só o mercado de segurança eletrônica, que a gente está falando passa por vigilância e tecnologias de segurança, se a gente pegar só segurança eletrônica, até descartar vigilância, a gente está falando de um mercado que cresce 2 dígitos há 2 décadas, João. Na pandemia, o mercado cresceu 14%. Então, assim, por quê? Primeiro porque a gente vive num ambiente de insegurança. Né? Infelizmente, essa é uma realidade do Brasil. E quando você tem insegurança, você precisa buscar se proteger. Aqui, a gente dá muito mais valor para a segurança do que privacidade, diferente de outros países. Então, aqui, você ter uma câmera instalada em qualquer ambiente é muito comum. A gente está nem preocupado com isso, porque você quer, de alguma forma, se sentir protegido. A busca pela sensação de segurança é importante. Mas existe o outro lado, que é a privacidade, né? O que estão fazendo com os dados que estão captando por aí. Exatamente. Quer dizer, aí entra isso interfere diretamente a você. Exatamente. Aí começa a entrar uma camada e cada vez mais sendo discutido isso com LGPD e soluções para você ter
realmente o equipamento que te dê proteção, mas que você trate a quem tem que ter acesso a esses dados e como utilizar esses dados. Esse é um ponto fundamental. E de alguns anos para cá, João, a gente vem sentindo cada vez mais o mercado de segurança entrando na estratégia das empresas, e eu vou te falar o porquê. A gente até brinca, eu brinco em alguns discursos que a segurança está saindo debaixo da escada, porque normalmente nas empresas a área de segurança ficava debaixo da escada, a salinha, e está indo para uma reunião de board, por exemplo. Tanto é que tem cargos, o DPO, por exemplo, Exatamente. é um cargo estratégico dentro da companhia. Total. De segurança e de análise de dados. Exatamente. Porque a partir do momento que você começa a olhar que prevenção de perda é EBITDA na veia, é lucratividade. Você deixa de gastar, passa a economizar, eficiência. E é 100% lucro, João. Então imagina que você tem um negócio que fatura 1 milhão. Você tem lá seus custos de 500 mil. Sobrou 500 mil, só que você perde 100 mil com perdas. Roubo, extravios, processos ruins, sobrou só 400. Esses 100 mil, se você recuperar com soluções de segurança, ele vira 100% lucro líquido. Então as empresas e os negócios estão cada vez mais enxergando isso. E então, interfere diretamente no teu valuation, no valor da tua empresa. Exatamente, porque aumenta a sua lucratividade, a confiança da sua empresa, enfim, valorização de marca. Então a gente tem utilizado, está vivendo um momento onde a segurança tem se mostrado ser personagem não só de levar proteção para as pessoas, mas de aumento de lucratividade, entender consumidores. Hoje a gente tem soluções, por exemplo, de segurança que você faz mapeamento do quanto tempo a pessoa ficou na gôndola, quanto tempo ela ficou através na da fila. Câmera, ela sabe que o gênero da pessoa que está ali, quanto tempo ela fica olhando aquela gôndola, então você pode botar o produto ao invés de botar ali, bota aqui, porque o olhar dele está indo para ali, né? Perfeito. Então são esses serviços que a segurança não é mais só para ver se entra ladrão, sai ladrão, mas o que fazer com esses dados? Isso, né? Não é aquele negócio de você ficar lá o vigilante olhando um monte de câmera. Não é. E a gente entrando, além de segurança, começar a entrar no negócio, entrando também de forma preventiva, preditiva. Hoje a gente já tem soluções, imagina o seguinte, você poder analisar comportamento de um problema. Imagina que você tem uma situação onde na frente de uma empresa, de madrugada, não é normal você ter uma aglomeração de pessoas. Não é normal porque você tem que, estatisticamente, acontece alguma coisa de errado depois de uma aglomeração de madrugada. Você ter analíticos de vídeo que vão te dar essa informação e falar, ó, tem uma anomalia. E aí você, de forma preditiva, pode tentar entrar em ação, beleza, para entender se aquilo realmente vai caminhar para ser um problema e você agir antes. Espero que não. Ou não. Né? Mas aí a análise preditiva tem a ver com tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, que é o que está muito em voga hoje e todo mundo está falando. Então, se você agora, a partir de agora, você sabe que não é só a câmera de segurança, mas o que fazer com ela, muito mais do que só olhar como vigilante. Dalberto, você em 22, né, agora recente, você lançou um livro, O Sequestro da Segurança, que está aqui, que eu estou vendo que você trouxe. Deixa eu mostrar aqui. O Sequestro da Segurança. Esse livro que é você e o Antônio Neves escreveu junto, né? Foi o teu primeiro livro, né? Primeiro livro, João. Foi uma jornada interessante. Eu sempre gostei de escrever artigos, e aí eu fui desafiado pelo Antônio Neves. Eu queria escrever um livro, mas não sabia o momento. O Antônio Neves ele é head de segurança da Rumo Logística, uma super empresa, é um cara super influente no mundo de segurança, e ele tem uma história bacana de intraempreendedorismo. Então, no livro a gente traz... É meio diálogo, o livro é cheio de diálogo. É um diálogo entre nós dois, falando sobre as diferenças de você empreender ou intraempreender. Que é muito legal essa história de você ser empreendedor dentro da sua própria empresa, sua empresa, né? exatamente. Que é o caso dele. Né? Isso. E você também intraempreendeu no seu momento, hoje você é dono do teu negócio. Perfeito. Né? E muito legal, o Sequestro da Segurança, mas por que o nome Segurança? Então, a gente queria, de alguma forma, porque tem um enredo, a gente quis trazer uma ficção. Então, ele passa por ele tem uma ficção e uma pitada de uma ficção alegre. Porque a gente, olhando o mercado de segurança, João, ele historicamente é um mercado mais sisudo, né? Vem do militarismo, etc e tal. Mesmo depois que entra a tecnologia, a gente tem deixado um segmento mais cool, né? Ser uma coisa mais atrativa. E normalmente os livros de segurança, eles são muito técnicos. Técnicos e chatos. Então você fez um diálogo leve, rápido, simples. E aí o Sequestro da Segurança aí tem a ver com a ficção que a gente colocou no meio do livro. Tem uma ficção. Tem uma ficção. E tem tudo a ver com o ambiente que vocês construíram, né? Hoje você tem um ecossistema de negócio, tem a Baicon, né? Perfeito. E tem outras empresas, você também tem uma empresa de eventos. Recentemente você fez um
evento gigante em São Legal. Paulo, né? Ligado, como é o nome? Seg Summit. Seg Summit. Que o João teve com a gente e, Exatamente. como sempre, deu um show. Muito bem, muito obrigado. Eu estou sempre ajudando, servindo, participando, mas o Seg Summit faz parte do teu grupo de negócios. Eu queria só que você falasse um pouco da importância desse ecossistema para a gente ir para uma conclusão aqui do nosso bate-papo. Bacana. Bom, quando eu entrei nesse mundo de startup, e uma das coisas e você foi bem importante para mim nisso, João, é que a gente começa a falar de escala. Como escalar o negócio? Como fazer o negócio ele crescer de uma forma mais veloz? E ali eu identifiquei que, de repente, uma empresa de integração, de instalação, ela tem uma dificuldade enorme de escala, porque tudo ela depende de mandar gente, estrutura e tudo mais. E ali eu vi uma possibilidade de eu fazer uma escala em cima do Adalberto, de a marca ser escalável. E aí somei com uma coisa que eu aprendi na escola, que uma coisa que eu nunca entendia, que eu nunca tirei notas boas em português, João. Eu sempre tirava 5 ali no limite, mas matemática eu sempre fui muito bem. Eu pegava muito rápido, sempre gostei muito de matemática, então eu tirava 8, 8,5, 9 com facilidade. E aí eu não entendi o porquê mandava eu estudar mais português, porque eu falava, mas eu não estudo, esse é o que eu não consigo entregar mais que isso. Para mim era muito mais fácil matemática, me dedicar mais para tirar 10. E aí eu juntei esses dois pensamentos, como escalar o Adalberto e como eu me dedicar à minha matemática. E eu cheguei à conclusão que a minha matemática é segurança. Então, em vez de eu investir, pensar só em outros mercados para crescer, não, meu mercado é segurança, o que eu sei é segurança, o que eu amo é esse segmento. Então, como eu criar um ecossistema dentro desse segmento? Então, eu comecei a desenvolver negócios, me associar a empresas e adquirir empresa, como foi o caso da Bicom, que são personagens do mercado de segurança. Então, hoje eu estou na BHC, que é um integrador. A Bicom é um fabricante de equipamentos de segurança eletrônica. Ela fabrica um equipamento que chama gerador de neblina, que é um equipamento que é ligado no sistema de segurança. Quando ele é acionado, ele emite uma neblina não tóxica, sem resíduo. Deixa tudo. 10, 15 segundos você não tem visibilidade de nada. Dá tempo e dá chance para muita coisa. Para você tomar uma ação. Então, é um fabricante. Então, estou na integração, estou na fabricação. Estou no mundo de investimento de startups, né? Startups do segmento e agora em eventos. Aí o CT Hub, que é um hub do mercado de segurança, é onde lá a gente, o CT Hub, lá a gente não vende nada, mas conecta todo mundo que vende. E na parte de eventos, o Seg Summit, sendo um evento com muito aprendizado que eu vi em diversos summits, Web Summit, o Bossa Summit, e no mercado de segurança a gente tem outros bons eventos, mas a gente viu que tinha uma oportunidade de fazer diferente, de fazer também com essa visão de segurança que a gente quer trazer. Uma coisa de conteúdo, um evento mais enxuto, um evento menos caro para as empresas, um evento que seja mais democrático e focado num ponto, João. 2 coisas que a gente trouxe para esse evento. Uma é, no palco, fala grandes personagens de outros segmentos para interagir com o nosso, como você, e end user falando. Não ter aquele usuário final. Então, a gente teve, por exemplo, 8 painéis com verticais, ESG, mineração, indústria, infraestrutura, mercado financeiro, onde quem esteve no palco foi só heads de segurança de grandes empresas. Explicando como eles usam e como é que... quais são as dores deles. As dores deles, os cases dele, para quem fornece isso. Para quem fornece. Aí você escuta isso, aí cada um monte sua estratégia para ir lá suportar ele. Muito bem, cidadão. Ninguém pode sair daqui sem deixar uma dica final. Você explicou sobre segurança, explicou sobre o seu ecossistema, explicou sobre intraempreender, empreender, dificuldades, desafios, uma história muito bacana de construção de algo e construção, inclusive, da tua riqueza em relação à liberdade, a ser o empreendedor que ajuda outros empreendedores investindo em gente, que é o teu caso hoje. Mas precisa deixar uma lição final. O que você pode dizer para quem está nos assistindo como dica final? Legal, João. Eu vou fazer uma mescla de 2 pontos aí para chegar em uma dica. O primeiro ponto, que riqueza, na minha visão, é um bem infinito. Então, você não precisa, para você construir riqueza, e quando estou falando de riqueza, não estou falando só de dinheiro. Riqueza de tempo, de paixão do que você faz, de estar bem com seus familiares, com você. Você não precisa fazer o outro perder para você ter riqueza. Riqueza é uma coisa que é infinita. Dá para todo mundo conseguir ter muita coisa. Esse é o primeiro ponto, para você entender que não é o lance da competição ou você reduzir o outro que vai fazer você crescer. Agora, quando a gente fala de empreender
de ter um negócio, de construir um business, de fazer desenvolvimento de pessoas e tudo mais, para mim, não faz sentido você empreender só por conta de dinheiro. Dinheiro, para mim, ele vai ser uma consequência. O primeiro ponto é você ter claro que é o que você ama, é o que você gosta, é o que você estuda, é o que você tem prazer de ter problema e resolver. Você, no fundo, você tem aquele dia difícil, mas no final do dia você fala, venci, porque você gosta, você ama aquilo. Se você fizer com amor, com paixão, mas de verdade mesmo, com aquele sentimento genuíno, você vai ganhar dinheiro. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o game não é dinheiro. Não é começar pensando exclusivamente que dinheiro é o que vai dizer se você deu certo. Agora, se você fizer de verdade, com amor, com vontade de aprender, todo dia querendo dormir mais inteligente do que acordou, o dinheiro vai vir. Muito bem. Dinheiro vai vir, olha aí, só você não ficar focado nele. Quando você fica pensando só em dinheiro, você só pensa em dinheiro, tendo ou não. E o game não tá no dinheiro, o game tá em você construir algo que sirva alguém, que as pessoas queiram comprar, porque o dinheiro vem, né? Então essa é a grande mágica e a grande magia desse mundo da nova economia hoje que a gente vive. Cidadão, gratidão por sua participação. Você que tá aí, tem um QR Code aqui na tela, não deixa de participar, de interagir com a gente, ganhar prêmios, né? pivotando.com.tv, mas você aponta o seu celular para o QR Code e entra lá no site e participa, se cadastre e fique junto da gente, né? E para você que veio aqui, temos um presentinho para te dar. Temos sim. Vou deixar com vocês aqui um exemplar do Sequestro da Segurança para deixar para a sua audiência aí também, para fazer uso da leitura, que eu espero que traga bons insights e ensinamentos para vocês. Eu tenho um presente para ele quis me dar outro, mas eu tenho um presente para ele. Que legal. Então, tem um presente para você personalizado com seu nome. Que legal, João. Que é um presente aqui do Pivotando para você, que tem essa caneca, o seu nome. Bom, e tem... sensacional. Isso é uma startup, viu, Adalberto? Legal. A LeBlanc, que ela dá dados variáveis, presentes corporativos variáveis. Você escolhe a caixa, escolhe o que tem dentro, ela coloca no nome das pessoas que você está mandando. Sensacional. Ideia ótima, presente de ótimo gosto, que vai ser muito bem usado. Obrigado, João. Lá na prateleira, pra você Bora, lembrar com da certeza. Gente. Não você esquecer. que assistiu, não deixe de lembrar da gente. Toda semana eu tô aqui com um convidado novo para te trazer essas experiências, lições, aprendizados, assim como o Adalberto deixou para vocês. Obrigado, isso? João. Obrigado. Valeu. Até a próxima semana, gente.